Agora, quais são os sinais de iminência? Sinais que quando nós vermos, aí nós vamos saber, agora ele volta, está próximo. É nesse tempo. Tem 3 sinais de iminência, 3 sinais que quando nós vermos, ouvirmos, sentirmos, sabermos, então teremos certeza que ele está próximo, que o fim de fato chegou. São 3. Primeiro, é o sinal da apostasia. Os crentes de Tessalônica estavam com medo e tristes, pensando que Jesus já tinha voltado. Paulo vai corrigir eles: não, a vinda do Senhor, de modo algum isso será sem que antes venha. Então fala assim: a volta de Jesus não vai acontecer sem que antes aconteça algo primeiro. O fim não vai acontecer sem que aconteça algo primeiro. O quê? Isto não será assim antes que venha a apostasia. Quando a apostasia estiver começando, acontecendo, opa, Jesus está próximo. É um sinal de eminência. O que é apostasia? É o abandono da fé, o abandono da verdade, é o crescimento da mentira. Apostasia tem duas variantes. Primeiro, tem a ver com o mundo secular, o meio secular, o ímpio, o pagão. É a sociedade naufragando em caos moral, ela se depravando e chegando numa depravação sem limite. Mateus 24, naqueles dias o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade. Você iria ver aberrações na TV, aberrações no meio pagão, no meio ímpio, pessoas imergindo no pecado de uma maneira jamais vista. Me parece que isso já está acontecendo. Escândalos, atrocidades, orgias, homens e mulheres fazendo coisas abomináveis, bestiais. A corrupção do gênero humano descendo a níveis baixíssimos, e os homens sendo capazes de monstruosidades. Esse é um sinal. Quando você começa a ver criança tocando em homem nu dentro de museu, quando você começa a ver eles dizer que o certo é errado, que o errado é certo, que o bem é mal e o mal é bem. Quando você começa a ver crianças sendo submetidas, oprimidas, dominadas pelos poderosos, a se sujeitar à depravação, quando a instituição família, casamento for degradada, quando o homem perder a afeição natural e se parecer mais com uma besta, um monstro, do que um homem, Jesus está próximo. Segunda variante da apostasia: degradação no meio secular, primeira. Segunda, degradação no meio religioso. Apostasia não é as pessoas saírem da igreja desviadas, o número do desviado cresceu. Não. Apostasia é as pessoas saírem da igreja verdadeira, deixarem a verdade bíblica, deixar o evangelho, deixar a sã doutrina, para seguirem a mentira, para seguirem o engano, as heresias. Isso marcaria o retorno de Jesus, uma explosão de engano religioso, de mentiras teológicas, de falsos profetas, falsas igrejas, falsas doutrinas. A igreja se sujeitando aos modismos mundanos, os pecados tolerados no meio ímpio sendo tolerados na igreja,
os escândalos que ocorrem entre os pagãos, ocorrendo entre líderes e entre o povo dito de Deus. Quando a igreja de Cristo também se corromper, se misturar ao mundo e se naufragar, se imergir num paganismo, sinal do fim. Jesus disse, Paulo disse, não será assim. O fim, antes que venha apostasia. O mundo ia estar fedendo a carniça, a podridão. Porque veja só, vamos pegar 2 momentos que teve apostasia e que o fim veio. Teve um fim em Gênesis 6, dilúvio, fim. E teve um fim em Gênesis 18, 19, Sodoma e Gomorra. Quando é que o dilúvio veio, o fim? Quando os pensamentos do homem eram só maus, continuamente. A geração antediluviana, de modo que os filhos de Deus tomavam as filhas dos homens e nasceram gigantes, os nefilins. A depravação foi tão grande que Deus não viu outra solução senão aniquilar a raça humana inteira de uma só vez, salvando só 8 pessoas. Ali foi uma apostasia, ou seja, a degradação da sociedade é um nível insuportável. A segunda apostasia, que envolve tudo, religioso, secular, Sodoma. O pecado de Sodoma subiu até os céus. Deus envia anjos dizendo, em alguns dias ela será subvertida, aniquilada, e fogo do céu desceu. Veja o nível da cidade. A depravação chegou num nível tão baixo, que os moradores de Sodoma queriam abusar sexualmente de anjos. Você consegue encontrar coisa mais perversa, mais hedionda, mais vil, mais baixa do que aqueles homens querendo abusar sexualmente de seres angelicais? E o fim veio. Caiu fogo e arrebentou com tudo. Esse é um fim é um sinal de eminência. É um sinal que a hora que olhar, Jesus está perto. Me parece que eu vejo as duas coisas. Quando eu olho para o mundo, eu penso, o que mais pode acontecer? Quando eu olho para a igreja, então, segundo sinal de iminência, esse é o primeiro, vamos chamar assim, esse é o bolo. É o bolo. O mundo vai se tornar um bolo de iniquidade, um bolo de apostasia, um bolo de depravação, de sujeira, de vileza, de heresias. Aí para coroar o bolo vem a cereja do bolo, que é o segundo sinal de iminência, sinal que Cristo está pertinho, o anticristo. Paulo diz, não será assim, antes que venha a apostasia, primeiro sinal de iminência. Segundo, e se manifeste o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. É a cabeça ferida de Apocalipse capítulo 13. Ele é chamado filho da perdição, mesmo nome dado a Judas, que traiu Jesus. Ele é chamado de iníquo. É o anticristo, uma figura que vai deter poder político e religioso ao mesmo tempo, e poderes estes de alcances mundiais e globais. Este homem vai sujeitar o mundo ao seu governo e vai promover uma nova espécie de culto, a uma nova espécie de Deus, o culto a si próprio. Ele virá no poder, na eficácia de Satanás,
fazendo sinais e prodígios para enganarem os que habitam na terra. E promoverá, meu irmão, e promoverá o registro, a marca do seu número e do seu nome, a marca da besta, na testa ou na mão. Então Jesus, o apóstolo Paulo, disse: estes dois sinais eram uma evidência que Jesus está nas portinhas. A apostasia, com duas variantes: mundo secular, mundo religioso se corrompendo. Depois a cereja, o homem do pecado, a besta, o filho da perdição, um homem de características políticas e religiosas, como o Papa Leão X, por exemplo, o Papa Júlio II, que eram homens que detinham o poder sobre o Estado e o poder religioso. Quando essa figura se acender no poder e exigir adoração a ela, marca da besta, marca na mente e na mão. Mente, sujeição ao sistema, sujeição à mentalidade ímpica, grotesca, anti-Deus. É marcado aquele que se sujeita a esse estilo de vida que contraria Deus. E na mão, ele se sujeita ao sistema e pratica, e dá a mão para o sistema, e vive o sistema. Então, saberíamos que o fim está próximo. Por quê? Porque João e Apocalipse diz assim: olha, quando essas coisas sucederiam? Quando tivéssemos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo? Um tempo, mais 2 tempos, 1 mais 2, 3, e metade de um tempo? 3,5. 3,5 é metade de quê? Metade de 7. 7 reporta para quê? Quantos dias temos na semana? Quantos dias? 7. Metade de 7? 3,5. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3,5. O que esses termos dizem? Que, segundo Daniel, da sua época até o fim, a volta de Jesus dariam 70 semanas. Ele dividiu em 70 semanas. A última semana seria marcada com a volta de Jesus. A última semana deu início com a vinda de Jesus, e ela terminaria com a sua volta. Então a 70ª semana, a última, a 70, marcaria a volta de Jesus. Agora, essa 70ª semana foi dividida pela metade, 3,5 mais 3,5, entendeu? Que período nós estamos? Agora, hoje, aqui, nesse dia 7 de junho de 2020, nós estamos nesse exato momento na 70ª semana, na última semana de Daniel. Eu, você, nós, quem está me vendo hoje, agora, está na última semana de Daniel. Entretanto, a Bíblia diz que a última semana seria dividida em duas partes, 2 metades, 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. Em qual parte nós estamos da última semana? Em qual metade? Nós estamos na primeira metade da última semana de Daniel. Falta ainda a segunda metade. Os sinais de certeza aconteceriam na primeira metade, e os sinais de eminência
aconteceriam na segunda metade. A primeira metade é destinada ao quê? Ela começa com a vinda, morte, ressurreição e subida de Cristo nos céus. Começou a última semana ali, a primeira metade. Ela é destinada ao quê? Jesus, antes de subir aos céus, dá uma ordem, aparece aos discípulos na Galileia, 500 pessoas, e ele dá a ordem, a tarefa da grande comissão: portanto, ide e fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A primeira metade é destinada à pregação do Evangelho, é destinada ao avanço do reino, é destinada à plantação de igreja, às missões transculturais, à expansão do reino de Cristo. E é o período que nós chamamos milênio. Nós estamos nesse exato momento no milênio. Muita gente, a maioria da igreja brasileira, que é dispensacionalista, crê no milênio literal, depois da volta de Jesus aqui na terra. O milênio não é literal, mil cravados, é figurado, é um período. Cristo, ao subir nos céus, já sentou no trono, mas não é um trono de mármore, é o trono de glória. Já sentou no templo, mas não é o templo de Salomão que vai ser construído em Jerusalém, é nos céus, na glória de Deus. Ele não vai reinar daqui a um tempo, já está reinando, já sentou no trono de Davi, e já reina, já está lá, e não vai ser só 1000 anos ali em Jerusalém, é por todos os séculos dos séculos, toda a eternidade. Então este já é o milênio, onde Cristo já está reinando, mas não na terra, nos céus.